Fala galera, estamos aqui para o nosso Pod Carro especial do Dia das Mães e não poderia fazer esse Pod Carro com ninguém, eu seria injusto se eu não fizesse esse Pod Carro com a Dona G. A Dona G é a minha mãe, trabalha com carro, entende de carro, é a que todo mundo chama ela de general aqui na loja, na Elétrica Morumbi. E seja bem-vinda, mamãe. Tudo bem? Tudo bem. Adianto já, feliz Dia das Mães. Obrigada. É muito bom te ter aqui. Dia 9 de maio, seu aniversário também. Que lembrou. É pertinho do Dia das Mães. Então, parabéns também pelo seu aniversário. Olha lá, já vê? Mamãe já... Ah, lembrou! Lembrou, nunca lembra. Ele não lembra nem do dele. Eu não lembro muita coisa, minha memória não é boa, mas eu lembro de uma coisa. Lembro que minha mamãe, ela falava assim, né? Vou começar esse Pod Carro polêmico. Muita gente me brinca, me zoa até hoje por causa disso. Que ela falava assim, ô Kleber, vem pra cá, menino. Você fica correndo pra lá e pra cá e não sei o quê. E esse som aí, eu vou ter que instalar um som em você, menino. Vou ter que instalar um som em você. Pra onde você vai, você tem que ligar um som na casa. Quem diria que a gente teria uma loja de som e acessórios pra carro, Exatamente. Né, mamãe? Coisas que às vezes as mães falam que não tem, no momento não tem sentido nenhum, mas lá na frente faz sentido. Eu acho que mãe tem muito esse... Sente, né, mãe? Mãe sente, né? Sente. Minha mãe, ela fala assim, menino, você vai correr, tive um sonho. Não, tive 2 sonhos seguidos, 2 dias seguidos, um sonho. Presta atenção, hein? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Agora, o último sonho dela foi uma mangueira entupida, né? Mangueira entupida. Cuidado com a mangueira entupida. E eu vou correr de Copa Truck lá, já falei pros... E eu avisei, não falei pra você. Cuidado. Eu avisei os meninos, falei, gente, cuidado com as mangueiras aí, não vai... Cuidado pra não prender as mangueiras. Minha mãe sonhou com mangueira entupida. Então, é muito legal. Então, mãe, seja bem-vinda, Dona G, Gessione, Marcelino Ignácio, né? Nome de desquitada. Porque o nome de casada era Barcelos. Gessione, Marcelino, Não, de Barcelos. Ignácio de Barcelos. Isso. Gessione Ignácio de Barcelos. Minha mamãe trabalha com carro, mas antes de trabalhar com carro, foi auxiliar de enfermagem, é isso? Sim. Como é que foi aí? Durante Quantos 25 anos. 25 anos. Me aposentei no hospital. Me aposentei para cuidar da loja. Legal. Me aposentei porque ele não cuidava. Aí a mãe falou assim, vou sair fora do que eu gosto de fazer por uma coisa que eu não entendo nada. Que era carro. Era carro. A loja... Bom, na verdade, você sempre gostou de carro, né? Porque quando eu era novinho e eu pegava os carros escondidos, lá, lembra? Que eu pegava... Você tinha um Chevette... Aí, o Chevetão da hora, que eu dava uns zerinhos já com, Corcel 2. 13, 14 anos de idade. Aí tem um Corcel 2 que vocês tiravam do carro, levantando ele para não sair andando da garagem. Minha mãe tá contando essa história porque foi assim, ela era auxiliar de enfermagem, ia pro hospital à noite, né, mãe? Uhum. E aí a gente era muito traquina. E aí uma vez a gente saiu, pegou o carro escondido, porque eu tinha a chave do portão. Na verdade, ela deixava trancado o portão, a garagem tinha 2 portões, né? Uhum. E aí ela falou, deixou trancado só a traseira da onde era o carro que não era pra sair com o carro. Ela falou, porque não tinha tem a 2 chave. carros, né? Aí eu saía com um e o outro eu trancava. E o outro você trancava. E aí, só que o que acontecia, gente? Moleque, né? Não façam isso jamais na casa de vocês que são mais jovens. A gente pegava e arrastava a traseira do carro pro outro portão e saía. Quando chegava, tinha que arrastar o carro de volta, limpar o carro. Aí minha mãe começou a pegar a quilometragem, né, mãe? Do carro, né? E aí a gente falou, e agora? Ela tá pegando a quilometragem, o que nós vamos fazer? Vamos colocar num cavalete, vamos dar ré e vamos ver se a quilometragem volta. Aí não deu certo, enfim, mas eu fui muito traquina, mas deu certo, né, mãe? Deu certo, filhão. Deu. Não, era muito safado, muito levado, mas muito também, assim, nunca fez nada de bobagem, nunca se envolveu com nada ilícito, nunca foi... Que você saiba. Nunca, não, eu tenho certeza porque eu não deixei você... Você sabe tudo, né? Eu sempre participei muito. Então, lógico...
adolescente, fazia suas traquinagens, quebrava as lâmpadas dos outros, bebiam, caíam lá no... faziam disputa para quem bebia mais cachaça, caíam lá no meio da rua. Olha minha mãe contando todos os meus podres. Caía no meio da rua. Aí a mamãe aqui era a única que tinha carro, tinha que buscar os filhos no meio do caminho. E essa coisa toda. Ô mãe, mas vamos lá. E aí, trabalhou na enfermagem, aí aposentou. Lembra como é que foi esse lance de você... Como que você caiu aqui de paraquedas para cuidar da loja, né? Eu não imaginava um dia sair da área da saúde. Porque eu amava aquilo que eu fazia, aquilo ali era a minha vida, eu respirava aquilo. Gastroclínica, antigo Gastroclínica, hoje é Edmundo Vasconcelos, isso. Né, o hospital. Mas... durante o tempo eu trabalhei muito em posto de saúde, em hospital da prefeitura. Minha mãe trabalhava, saía para trabalhar, ela saía para trabalhar num dia e voltava 3 dias depois. Eu fiquei 1 ano certinho, comecei no mês de junho e fui até no julho do outro ano. Eu trabalhei 36 horas sem ir para casa. Sem ir para casa. E eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu fazia home care. Cuidava da Fernanda. Fazia home care, que é cuidar de pacientes em casa, né? Uhum. E eu fiz 1 ano certinho, 36 horas no trabalho, sem contar de sair de casa. Eu saía de casa num dia, 5 horas da tarde. Guerreira. Ia para lá... Fazia à noite, depois no outro dia o dia, depois no outro dia à noite, aí que eu ia embora. Nossa, 36 horas eu trabalhava. Minha mãe ia trabalhar. Por isso que a gente fazia essas traquinagens, gente. Aí a gente pegava os carros escondidos. A gente falava, vai ter tempo pra caramba pra gente fazer. Então, mas isso também me mostrou que para ter as coisas na vida tem que lutar. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que fazer. E por que eu tô falando isso? Porque... muito do que você trabalhou ajudou a gente, né? Eu também sempre trabalhei, mas quem me ajudou mesmo na prática foi você a ter tudo que nós temos hoje, né? Que é a loja, a gente vive hoje de carro, a gente trabalha com carro, respira carro, mas foi o seu trabalho que deu condições para que a gente fizesse isso. Né? Inclusive, a primeira sua loja, mas você me perguntou por que eu saí da área da saúde. Porque eu saí da área. Caiu na loja? Não, é o seguinte: a área da saúde era a minha paixão. Eu amava aquilo. Só que ele montou loja e durante esse tempo. Ele já tinha loja, mas ele não cuidava. E ele sou eu, tá, gente? Ele mesmo. Batia a perna, ia correr atrás de uma coisa, de outra, viajava, passeava, ia para o Rio, levava vários amigos, ia para cá, para lá, mas e funcionário... E a loja era boa, e o funcionário né? deixava funcionário largado. Eu... já tinha feito 25 anos de trabalho, que eu poderia me aposentar por tempo de serviço. Daí eu me aposentei e vim cuidar da loja, sem entender nada, sem saber nada. Mas só para ficar, né, mãe? Só para ficar, para cuidar. Mas aí eu fui assumindo e tô aqui até hoje. E aí ele largou de trabalhar e deixou eu trabalhar no lugar dele. Fui trabalhar, vamos dizer, digamos que também trabalhei mais ou menos por 20 anos, eu fiquei na loja, né? Entre idas e vindas, outras coisas que eu fiz, a gente chegou a ter 6 lojas, né? Então, tinha que correr para lá e para cá. Quando eu fundei a loja, né? Eu nem imaginei que isso pudesse dar tão certo, mas também deu muito errado numa época. E aí é dessa época que eu queria falar. E aí, mãe, nessa época que eu lembro, que você tem uma memória muito melhor que a minha, que a gente, nessa minha ambição, nessa minha, né, jovem, quer abraçar o mundo, acha que tudo pode, não sabia que era impossível, foi lá e fez, muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado. E você foi a guerreira, a parceira que teve ali, que falou, não, Kleber, vamos embora.
E eu lembro muito de uma oportunidade que eu vendi uma loja, que é a loja da Faria Lima em Pinheiros, e a gente sofreu um estelionato, né? A gente tomou um tombo maior da nossa vida, que a gente perdeu tudo, perdi todas as lojas, e inclusive ficou arriscado a gente perder a casa. A gente ficou sem pagar a casa, enfim, a Fernanda estava crescendo nessa época e a gente não queria deixar transparecer para ela, mas uma coisa foi impactante para mim, que assim, eu lembro muito você chegando para mim e você falando assim, lá na loja do shopping, que era a única que sobrou, que eu fiquei lá dentro do balcão e você ficou lá fora, eu fiquei vendendo e você lá junto com os instaladores lá fora, e você falou assim, Kleber, vende R$20 aí que a gente não tem mistura em casa. Então aquilo, e a gente chorava sempre junto, né, mãe? A gente ia à igreja junto, chorava junto, porque a gente falou, como nós fomos parar nessa situação? Foi muita lágrimas e joelho no chão. E, de verdade, eu não me esqueço disso. Eu falo isso como exemplo para várias pessoas, que a gente só está aqui hoje por causa dele. Só Deus. Só Deus. Porque se não fosse a misericórdia, se não fosse a misericórdia de Deus, porque a gente ficou acabado. Perdeu tudo. Eu queria que você contasse isso, a sua visão, porque a gente nunca parou para conversar sobre isso. A sua visão, porque naquela época eu tinha uma loja numa periferia, aí eu tinha sido assaltado várias vezes, em uma oportunidade pegaram os ladrões e acabou que, acho que não sei o que aconteceu, e um dos ladrões faleceu, meu celular foi encontrado do lado do corpo do cara e eu fui acusado de ter, né, matado o ladrão. Eu quero, assim, quero que você lembre da sua visão, é o que eu lembro, e eu vou colocar coisas polêmicas aqui, porque são coisas que a gente passa e isso pode servir para muita gente. E aí eu lembro de eu ter que prestar depoimento, e aí, lógico, depois descobriram que não foi eu e tal, e que, enfim, tinha acontecido, porque tinham roubado um carro de um cliente dentro da loja, levado embora, e aí depois acharam o carro, enfim, um monte de coisa que aconteceu, eu não provei que eu estava num lugar que não tinha como estar lá, enfim. Mas eu quero falar tudo o que estava acontecendo naquela época, e aí a gente passou por essa situação da loja, de vender, de não receber, de ficar devendo muito no mercado. E aí eu lembro de uma situação que eu virei sonâmbulo, comecei lembra que eu falava assim, nossa, os advogados querem me pegar, eu dormindo, né? Eu falava, os advogados querem me pegar e não sei o quê, nananã. E um dia eu cheguei pra você e falei assim, mãe, isso que é educação. Mãe, vamos fugir de tudo isso, vamos embora pro Paraná, vamos largar tudo isso aqui, não deu certo, eu não sei, talvez Deus não queira, vamos embora, a gente recomeça de novo. Você falou, o quê? Ir embora? Não, vamos enfrentar tudo isso, Deus vai ajudar, porque não é possível que a gente não vai conseguir, Deus não vai desamparar a gente não é possível que a gente não vai conseguir com honestidade dar a volta por cima. E aí foi quando a gente chamou todos os fornecedores, todo mundo, e um por um, e falamos, aconteceu isso e isso, somos honestos, vamos pagar todo mundo, só que se vocês não ajudarem a gente, não venderem pra gente, não tem como a gente pagar. Aqueles que nos ajudaram, a gente colocou no primeiro da fila, e pagamos primeiro, e estão com a gente até hoje, são nossos fornecedores. Aqueles que falaram, não quero saber e tal, a gente deixou pro último da fila, mas pagamos até o último centavo, e demos a volta por cima. 7 anos da nossa vida a gente passou pagando dívida, né? Então eu queria que você lembrasse, porque eu lembro que eu virei sonâmbulo, eu caí, eu quebrei os dentes. Pode falar tudo, mãe, aqui nós vamos falar tudo. Não, mas é que, sei lá, muitas coisas a gente vai esquecendo, né? Porque eu sou uma pessoa, eu não vivo o passado. Eu não vivo o passado. O passado para mim passou. E eu não vivo, não remoo, não recordo. Eu sou muito esquecida do passado. Mas as coisas que aconteceram com a gente foi coisas muito marcantes. Então não dá para esquecer. Não tudo, mas algumas coisas a gente lembra. A história dele falar que tinha uma loja, era uma loja de periferia, era uma loja boa, vendia muito, fazia muitos carros, e aí trabalhava até sábado, domingo. Mas era uma loja de periferia, corria o risco de ser assaltada, foi assaltada várias vezes. E foi essa loja que eu montei para ele, que eu trabalhei 36 horas para montar para ele essa primeira loja. E aí ele foi roubado.
e levaram... Não, foi assaltado, levaram o carro do cliente e ele falou que levaram o celular dele, mas não foi. Não foi? Não, ele assim... que eu lembro. Referente ao BO que ele fez, então... Se ele tivesse feito o BO 1 minuto antes ou 1 minuto depois do horário que realmente aconteceu, ele não poderia provar que não foi ele que roubou, que ele não estava que ele não estava na cena do crime. Por quê? Porque os ladrões foram mortos. Os ladrões foram mortos. Não sei se foi a polícia ou quem foi que... Não interessa. Mas os ladrões foram mortos. Mas a evidência era que meu celular foi encontrado junto. Não, o seu celular não foi. Foi o BO. Não, foi o BO que salvou você. Sabe mais. Exatamente. O cliente foi encontrado. Eu lembro até o nome do cliente, era o William. Foi encontrado. Tinha um palio. Foi encontrado o telefone do cara que roubou. Do cliente. Do cara que roubou. Ah, tá, entendi. Aí, devido ao horário do BO que foi feito, que se defendeu de tudo. Por quê? Porque eles estavam acusando que era você que tinha ido lá matar o ladrão. Sim. Só que durante o período que o ladrão saiu da loja, chegou até o Imbu, não tinha como você... Não daria tempo. Não teria tempo para ir lá, porque você estava na delegacia. Sim, fazendo o BO, exatamente. E eu tava a gente era tão saturado de ser assaltado e tal, porque tinha eu nem fazia mais BO, né? E naquele dia... Acho que foi você que falou pra mim, faz o BO, faz o BO. Se eu não tivesse feito o BO, talvez justamente... Então, porque você estava na delegacia no exato momento em que o cara lá foi morto no Imbu. Por isso que você se livrou das todas as acusações. Sim, mas papo muito pesado, vamos passar. Também acho. Já passou. Passou, mas o que eu quero que você lembre é que eu tive... problemas psicológicos, né? Sim, nessa época, porque aconteceu tudo isso ao mesmo tempo, né? Traumático. A partir daí fechou a loja. Foi aonde que... Foi quando eu falei, não, minha mãe não vai poder, esses caras podem voltar aqui, aí eu fechei a loja. Foi aonde que ele foi para Pinheiros, se aventurou a abrir uma loja lá que ele não tinha nem condições financeiras. No mesma época que abriu o shopping, né? O shopping foi bem antes. O shopping já era junto aqui. O shopping... A loja do shopping já era junto com a loja da periferia, já tinha. Quando eu fechei a loja do shopping, já tinha. Mas a loja de Pinheiros, outras lojas vieram depois. Mas a loja do shopping abriu na mesma inauguração do dia do shopping Taboão. Dia 22 de julho de 2002. Tá? Nós abrimos junto com o shopping. No dia do shopping. Isso aí. Que era a única loja de som e acessórios para carro no 2002 foi quando, depois ali de uns meses que abriu a loja do shopping, foi quando aconteceu toda essa... que fechou a loja, que teve o assalto, foi em 2002. Que quando você fechou a loja, não abriu mais, teve o assalto, não abriu mais, e foi para Pinheiros, onde você abriu a loja aí grande essa lá. De Pinheiros veio junto com outras lojas, que a gente abriu na Estrada Tapicerica, abrimos no Imbu, abrimos outras lojas em parceria com outras pessoas, mas a principal era essa de Pinheiros. E aí essa de Pinheiros foi quando a gente tomou o tombo, e aí veio um pouco, meio perto ali, tudo, né? Eu tinha 23 anos de idade, e eu lembro muito bem, porque eu tinha 23 e a gente trabalhou eu trabalhei até os 30 para pagar, né, esse problema. Rapidamente falando disso, eu era moleque, não lia nada, e o cara que veio falou, quero comprar, era o melhor cliente que eu tinha, comprou a loja, e fez eu assinar um calhamaço de papel assim, eu não li nada, assinei tudo. Como sempre, ele nunca lê nada. Ele nunca lê nada. Olha ela brava. Não, ele não lê. Ele assina. Não lê. Ele assina, passa por cima, confia nas pessoas, sempre confiou. E tudo que ele passou, ele já sabe, que ele não podia confiar mais no ser humano,
porque Não, ele já levou... acredito no ser humano. Então, mas ele ainda assina sem ler. Mas mamãe... Até no banco, hein? Ele vai lá e assina sem ler. Eu não tenho muita paciência, eu confesso. Mas, enfim, eu assinei e ali no meio tinha uma procuração onde eu assinei que o cara podia fazer o que ele quisesse com o meu nome, né? E aí ali acabou com tudo, além dele não me pagar, ele fez muitas compras muito caras no meu nome, até um barco ele comprou no meu nome. Não. Ele comprou muita mercadoria no seu nome. O barco, ele só não conseguiu comprar porque essa loja não tinha conta em banco. Não, eu não consegui assumir. O barco ele comprou. Ele comprou, mas ele não conseguiu pôr no nome da empresa, do CNPJ, exatamente. Da empresa. Por quê? Porque precisava de financiamento de banco. Essa loja não tinha conta em banco. A gente usava a conta de outra loja, que era eu que fazia, era eu que pagava a conta, era eu que fazia todos os dias, eu saía do hospital e ia para lá para fazer isso. E ele nós só não pagamos o barco. Uhum. Não fomos obrigados a pagar o barco de 500 mil reais naquela época, porque a loja de Pinheiros não tinha conta em banco. A gente usava o CNPJ do shopping. E aí ele não conseguiu fazer. Exatamente. Mas fez muitas outras coisas. Nossa, enfim, muita mercadoria, não é só da gente também. E de próprios fornecedores. Então, e aí fornecedores, são até hoje nossos fornecedores, os que acreditaram foram pagos primeiro, enfim. A gente deu a volta por cima. Só que o que ficou disso que eu quero você como mãe, que você fale, né? Porque tinha várias formas, né? Depois eu tive várias propostas para voltar rápido, né? E aí aparece de tudo. A gente é muito temente a Deus, essa fé minha vem muito por sua causa. Eu também acho que levei muita fé para você sabe disso. Então... Mas a gente ali juntos, né, lutando, rezando, orando e pedindo para Deus, e ele dava discernimento, dava caminhos, mas também vinham os caminhos fáceis, né, que apareciam ali no meio do caminho para você, olha, faz isso que você vai já dar a volta por cima e tal, e nananã, e a gente não, vamos fazer certo, vamos fazer correto. A gente sempre foi, e foram muitos testes, né, mãe? Foram muitos testes. E foi ali que foi a nossa bifurcação mesmo, né? Que na minha vida foi a bifurcação de ou eu vou para esse lado aqui que é 100% correto e vai ser sofrido, ou eu vou para esse lado aqui que não precisa sofrer tanto, né? Que é às vezes que a gente vê como tentação ali de algo que a gente tem um caminho mais fácil, mas aquele caminho não é o caminho de Deus, né? Você lembra muito bem disso? Não, mas eu não sei... O que você quer que eu explique? Eu quero que você fale a sua visão dessa época. Mas... O que aconteceu, que a gente chegou e paramos, né? E pensamos, vamos trabalhar, não vamos embora, não vamos fugir disso. Ah, sim, porque o desespero, o desânimo era muito grande. E você era muito jovem. Eu também, nessa época, não tinha muita experiência de loja, de coisa, mas eu sempre fui uma pessoa que era muito econômica, eu guardava, eu cuidava dos meninos, eu nunca joguei um parafuso fora. Minha mãe até hoje, eu nunca desperdiço Ela é a famosa, não passa por cima do parafuso, ela pega. Até hoje eu nunca desperdiço. Isso é uma coisa que eu levo para até a morte, que eu não desperdiço mesmo, não desperdiço nada. Tudo o que reaproveitável. Tudo eu aproveito. Não, o que pode aproveitar, né? E também não gosto de coisa velha guardada, não, que não vai usar, viu? Eu briguei com ela esses dias, porque assim, a gente tinha... Não vai contar. Não vou contar. Isso aí, não, eu vou mas contar. Depois... Eu vou contar porque tem um cliente que vai estar assistindo a gente, e tinha muitas multimídias aqui, porque é muitos anos, né? A gente tem a loja desde 1997, e foram acumulando... peças, multimídias e etc. E aí que não prestava mais. Ela pegou um dia, acho que deu Não, faz um mês e pouquinho só. 2 minutos, então, foi isso mesmo. Uns 2 minutos nela aqui, ela jogou tudo fora. Não joguei fora, não. Eu dei pra descarte, porque ninguém queria. Era tudo coisa velha. Jogar fora, dá pra não descarte. Tem mais. Lógico, jogar fora o de forma mundo evoluiu. O mundo evoluiu. Hoje é
tudo diferente. Ninguém mais quer peça velha, ninguém que mais quer desmontar nada, ninguém mais quer comprar. É tudo evolução do mundo. Tá o que Você não tá errado. O que ficou para trás ficou. É que eu fiquei assim, eu já sou um pouco mais acumuladora. Eu falei, não, mas pelo eu amor não de sou Deus, acumuladora. Tinha um monte de aparelho lá que não podia desperdiço usar. nada, mas não acumulo nada que não preste. Ó, tá vendo? Vem na elétrica que é tudo zero, é tudo novo, galera. Isso é um comercial. Não, mas é verdade. A gente tem que guardar aquilo que serve. O que não serve, por exemplo, uma roupa. O que adianta você ter o seu guarda-roupa cheio de roupa se você não usa? Pra quê? É isso aí. Pra quem você tem 10... Doa pra quem precisa, Exatamente, né? Dá pra quem precisa, pra quem usa. Não adianta você guardar. Tem gente que fica 1 ano sem pegar uma roupa do guarda-roupa, mas continua lá guardado. Por que guardado? Dá pra quem não tem. É isso aí. Eu concordo com Depois de 1 ano, você não vai mais usar, porque caiu da moda, não vai usar mais, não é mais a cor que você gosta, dá pros outros, tá? Mas tem gente que gosta, mãe, deixa lá, um dia usa, né? Mas isso aí é errado, sei lá, não sei nem o nome de dizer disso. É acumuladores mesmo, gosta de ter as coisas. Tem gente que gosta de ter 10 jogos de... A mamãe falando, hein, galera? É a mamãe falando, não, escuta. eu não sou... a voz da experiência. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que ter aquilo que é necessário para viver. É isso. Tá? Nada de acumular. Minha mãe é minimalista. Eu não preciso ter 10 cobertas. Eu não preciso ter 4 travesseiros, porque eu só durmo com 1. Eu não preciso ter 5 pares de sapato, porque eu só saio com 1 por vez. Então, a gente... Então, eu concordo, eu acho que vem daí. Apesar de ter trabalhado muito e, enfim, passado por várias fases, várias situações, mas é uma coisa que você me ensinou mesmo e eu aprendi isso de ser mais simplista, não preciso ter um monte de carro, não preciso ter um monte de casa, não preciso ter um monte de coisa. Ah, mas ele gosta. Mas eu gosto, mas é uma. Eu tenho uma, não preciso de um monte, né? Então, mas eu gosto porque eu acho que é o mínimo do nosso trabalho, mas o acumular... o que você me ensinou, e eu acho que isso eu tenho usado, chegou num certo ponto, Deus te deu mais do que talvez você precise, divida, né? Compartilha, faça com quem realmente precisa e quem realmente merece, né? Foi isso que você me ensinou. Mas, mãe, nós já vamos acabar o primeiro bloco, e no segundo bloco, eu quero deixar um gostinho aqui pra galera, nós vamos falar bastante aqui sobre... como você cuida hoje dos meninos, né? Como você chama ele, que são os seus filhos, você também fala que é uma família, você é a mãe deles, eles têm que te obedecer. Hoje mesmo eu já contei uma história pra eles que eu dei uma cintada na bunda do... Eu dei uma cintada na bunda do menino porque ele me provocou e deu a cinta pra mim. Eu mandei a cinta na bunda dele. Aí ele falou assim, eu vou te processar. Eu vou te processar. Falou, olha, não me processa que você vai levar... Sair pior. Vai sair pior. Mas esse é o jeito, essa é a dona G, a nossa general da Electric aqui, trabalha com carros, os clientes adoram ela, esse jeito sério, esse jeito... general de ser mesmo, mas esse é o jeito dela. Ela não passa a mão na cabeça, não. Mas é por isso que todo mundo gosta de você, viu, mamãe? Te amo. Gosta nada. Eu sou muito chata, muito exigente. Vamos pro break comercial e já voltamos aqui com a Gessione. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Pod Carro especial do Dia das Mães aqui com a minha mamãe, Gessione Marcelino Ignácio, Dona G, a nossa general. Dona G, mas é de Gessione, não é de general. Porque é isso mesmo, tá certo. Mas pode ser também, né, mãe? As pessoas falam. Eu não me incomodo. E esse general aí, como é que comanda esses soldados aqui embaixo que trabalham aí há muitos anos, tem muitos... Né? O Cacá tá com a gente há quanto tempo, mais ou menos? Uns 15 anos. Uns 15 anos. Tinha o Johnny. Tinha o Johnny quanto que trabalhou com a gente 20 anos. 20 anos, montou a loja dele, Começou tá muito bem. com a gente.
É um filho que eu vou levar para o resto da minha vida, porque ele aprendeu, ele me ensinou, ele me ajudou. Ele é uma pessoa que eu amo, aprendi a amar e vou levar ele para o resto da minha vida. Não, e que fique claro, ele montou uma loja aqui Sim. próximo da gente. Aí alguns clientes foram para lá. Mas eu não tenho rancor. Então, assim, Johnny, se estiver assistindo isso daqui, seja feliz, Deus te abençoe. O sol nasce para todo mundo e, graças a Deus, nossa loja continua cheia, tem carro, né, para todo mundo e ele tá cheio e a gente cheio aqui. E é disso que eu quero falar, mãe. E ninguém nessa vida é insubstituível. É isso. Ninguém na vida é insubstituível. Continua pros dois lados. Ele, de verdade, a gente tem que dar... ele é uma pessoa que manja do que ele faz. Muito. Ele entende É um cara do que ele faz. É um cara que talvez... Não, e assim, a força de vontade, né? Chegou aqui sem saber nada, sabe? Exatamente. Aprendeu, saiu daqui sabendo tudo e foi alçar E me ajudou, outros voos. Eu só às vezes fico triste de eu não ter aproveitado um pouquinho mais do conhecimento dele, porque ele fazia tudo, ele sabia tudo, ele mandava tudo. Mas hoje a gente tem aqui pessoas tão Não, boas quanto ele e que manjam tanto não, quanto ele. mas eu mas podia você, ter né? aprendido mais, ter tido mais conhecimento de tecnologia, e assim, muita coisa aqui é eu que não, mando. mas pelo amor de Deus, a senhora já faz coisa demais, já cuida dos meninos, não tem que saber mais do que você já sabe. E isso que eu quero falar. Então, como você comanda esses meninos ali e eles te respeitam, né? Mais do que eu, mais do que da minha época, mais do que eu. E quando eu era linha de frente, né? A gente, quando tinha outras lojas, eu era linha de frente de uma loja, ela era de outra, mas agora nós estamos centralizados na Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, número 839, Portal do Morumbi. Quer ver essa generalzona aqui cuidando da galera? Vem pra cá. Por quê? Porque eu vejo que é um nível de excelência muito grande que você exige dos meninos, né? Você passa mesmo, olha... Não, eu exijo... Não é que eu exijo, é assim... Eu me espelho em mim mesma, porque eu trabalhei 25 anos, eu nunca deixei um superior me cobrar nada, nunca ninguém me cobra nada. Uma pessoa superior a mim, que era meu superior, nunca me cobrou tempo, nunca me cobrou perfeição, porque eu era perfeita. E eu sou Você tenta ser perfeita, né? Não. Kleber, no trabalho, Deus... Não, mas... Não. Deus nunca vai me cobrar desperdício de trabalho, descuido, falta de compromisso. Nunca. Não porque sabe, você eu tenho não muitos queria, defeitos. Né? Não porque você não eu queria. tenho muitos defeitos. Eu sou uma pessoa que tenho... Eu sou uma pessoa muito... exigente, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu cobro demais, às vezes eu acelero as coisas, mas eu sou uma pessoa que sei cuidar das coisas, eu sei cuidar, e eu cuido deles puxando a orelha, eu cuido deles exigindo, aí, lógico que tem... Você cuida deles ajudando, que você ajudando, não eu cobra, ajudo, eu muito. ajudo, eu trabalho ali lado Sabe a lado, reconhecer. lado a lado, eu limpo... minha mãe põe a mão na massa, lava banheiro, eu limpo o carro, mas aí é outra coisa, eu limpo o carro, eu ajudo a fazer filme, eu ajudo a tirar filme, eu ajudo a pegar as coisas, eu seguro engate para pôr engate, eu tô ali... Do tempo que eu tô na loja... Hoje você tava lavando o carro. Eu fui lavar um carro... Foi bater vapo em carro. Eu fui lavar um carro para entregar pro cliente. Porque não tinha hoje Sim, uma pessoa para lavar. Eu fui lavar o carro. Para entregar para o cliente limpo. Eu falei, eu vou comentar no podcast hoje, não é possível. Minha mãe batendo vape no carro. Lavando o carro, Foi lá, chegou, abriu o portão, pôs o carro para dentro, meteu a vape, pediu para ninguém. Eu falei, eita, essa é minha mãe, viu? Então, mas eu sou muito exigente, assim. E os meninos já acostumaram comigo. No começo, se tem um funcionário novo, fica meio... arisco, mas dali um pouco ele tá... Ele entende. Porque com os velhos... Você é justa, né, mãe? Com os mais velhos eu já sou meio arisco,
porque eles já me conhecem. Aí com os mais novos eu vou ter um pouquinho de mais Você paciência. aprendeu Não também. mostro tanto que eu sou chata, para ficar aqui, para já aprender. Mas eu gosto de ensinar, eu gosto que a pessoa evolui, porque é evoluindo que ele vai crescer, que ele vai ser alguém, ele vai sustentar Não, a família dele. Vídeo Johnny que saiu daqui, você tem orgulho dele, porque Exatamente, ele aprendeu. aprendeu. Mas vocês brigaram muito. Oxe, muito, e muito. Mas a gente brigava ainda. A gente brigava, porque eu era muito exigente e ele também era muito ignorante, porque ele é uma pessoa ignorante. Tudo que ele tem de bom, ele tem de ignorante Cabeça também. dura. De ignorante, né? Assim, não tem paciência também, igual a mim. Mas não vem ao caso. Mas aqui, eu gosto que seja responsável com o carro do cliente, que tenha muita responsabilidade com o carro do cliente, porque é um bem do cliente. Aqui vem carro de 500, 600, 800, 200, 300 mil. Então, aquilo ali, o cara levou, às vezes, anos para poder comprar aquilo ali. E aquilo ali tem que cuidar como se fosse meu, como se fosse deles. Porque é ali que o cliente colocou a vida dele inteira. Mesmo, vamos supor que aconteça alguma coisa com o carro dele, porque pode acontecer. Isso não é que não pode acontecer. Pode acontecer. Mas a loja vai assumir? Vai. Só que o cliente vai ficar um pouco chateado. Ele não vai bater em ninguém. Desde que eu seja honesta, desde que o profissional falou, infelizmente aconteceu isso com o seu carro, mas a gente vai assumir. O cliente vai ficar chateado? Vai. Porque um carro já zero, ele comprou, era o sonho dele, tá ali. Ah, mas vamos supor que aconteceu um risquinho ali. Ele vai ficar chateado? Vai. Mas ele não vai brigar comigo, porque eu tô sendo honesta com ele. Isso. Então, esse é o cuidado. Não, quantas vezes a gente já vendeu alto-falante, a gente abriu, tinha alto-falante, aí o funcionário pergunta, o que faz? Liga pro cliente, avisa pro cliente. Ontem mesmo, um cliente trouxe uma caixa amplificada, uma bobagem. Uma caixa amplificada para instalar, que já era dele, que a gente já tinha tirado do carro dele, só que o carro dele que ele trouxe era maior. Falou, infelizmente precisa de fiação, Sim. porque a fiação que se tirou do seu carro não dá para usar nesse carro. Só que da onde o menino pôs a caixa, debaixo do banco, a caixa chegou até o fim. Ele falou, eu tinha esquecido disso. O cliente falou que tinha esquecido da fiação. Mas a fiação chegou lá. Chegou lá até o porta-fusível, até o fusível que era para ir para... Não precisou emendar. Não precisou emendar. Quando... Aí o menino veio e falou assim, daí eu cobrei a fiação. Eu falei, não vai cobrar. É isso aí. Não vai cobrar. Essa é minha mamãe. É honesto, é verdadeiro, o que é meu, o que é do outro é do outro. Não gosto de dar nada pros outros também de graça, não, tá? Não é que eu gosto. Não, é isso. Mas o que é meu é meu, certo, o que é dos outros é dos outros, o que é certo. E eu sou muito observadora. E eu trabalhei 25 anos no hospital, então eu aprendi, sabe, a ser observadora. Eu passo, eu bato o olho, eu já vejo ali o que pode acontecer de errado, o que não pode acontecer. E eu sou muito cuidadosa. Eu vou lá, acabou o filme, eu vou lá ver se o forrinho da porta não ficou respingado, porque eu não gostaria de fazer filme numa loja onde deixa meu carro todo melecado e ir para casa olhando para a porta, para forro de porta, tudo respingado. Não gosto. Então eu cuido, eu olho, eu vou lá, pego o pano, eu limpo, eu passo um paninho e essas coisas que eu cuido. E eles, mesmo às vezes me criticando, eles veem que eu estou ajudando. Não, e você é uma mãezona mesmo, né? A gente tem aqui o Fernando, que você já foi psicóloga. A gente tem aqui o que a gente chama de Chuck, né? Que é o Chiquinho. Que você é uma mãezona para ele, já conversou muito com ele, já deu muito, né? Muita opinião, né? Até decidindo mesmo coisas importantes da vida dele, para que caminho ele seguir, né? Então, a gente tem outros, desculpa, não vou citar todo mundo, mas... Porque justamente essa é a sua característica mesmo, mãe, de cuidar.
é cuidadora. E você cuida do carro do cliente, você cuida do cliente, você cuida das pessoas, né, dentro daqui da loja, porque é isso é ser mãe, né? É ver o que é o bem comum, o que é o bem comum, o que é o certo, o que é o correto. Não, o que eu gosto pra mim, eu faço pros outros. Eu sei, o que eu não você quero que faz faça pra mim, eu não quero que faça pra ninguém. É isso aí. Entendeu? E batalha mesmo, trabalha muito, é impressionante. Agora eu quero falar de uma pessoa que tá aí também te dando uma força muito grande, que é a Fernanda, que é minha sócia e sua filha. O que você tá vendo aí? Leva jeito, vai dar certo, já deu. Trabalhadora. A bicha é assim, ó. Pra começar, ela é pão. Você gosta dela porque ela é assim, não, né? Não é que eu gosto, porque você sabe que eu não sou. Ela é assim. Não, você sabe que eu não sou. Eu não sou uma pessoa. Né? Eu só não gasto. Você não é mão de vaca. Não. Você não é. Eu não sou mão de vaca. Meu pai era. Se eu for fazer uma comida, eu gosto de fazer uma comida bem feita, gostosa, bem saborosa, bem feita. Cara, se eu vou dar um presente para alguém, eu gosto de dar um presente bom um presente. A Fernanda já é diferente. Vamos falar mal dela aqui, ninguém tá vendo. Mas ela vai vir. Ela é uma pessoa que ela briga por um centavo. Cada centavo para ela é importante. É assim, né? Mas ela é formada em administração, né? Mas ela tá como que fala? Quando você... Completando. Não. Ela tá me surpreendendo. Surpreendendo porque... Olha, Fê, que orgulho. Ela tá me surpreendendo porque é uma pessoa... Eu não manjo muito de tecnologia. Nunca quis mexer, nunca quis aprender a evolução da... Mas aí, e ela não. Ela sabe, ela manja, ela sabe tratar com os clientes. Eu já sou meio estúpida porque se o cliente for meio nervoso, eu também já não tenho muita paciência, mas ela sabe tratar com os clientes, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é cuidadosa. Assim, já fazendo um adendo aqui, tô muito orgulhoso. Ela é cuidadosa. Dela, muito, eu já falei isso pra ela, porque me surpreendeu também. Hoje ela é a linha de frente da loja, uma mulher nova. Ela nasceu pra isso, Mulher nova, atende os clientes, cuida da parte financeira, cuida de tudo, manja agora de carro pra caramba, tanto quanto você. E surpreendeu. E a gente vê no final, né? Não, o que mais me impressiona é assim, o cuidado com o cliente. Ela não, porque essa parte de cuidar de carro, de cuidar dos meninos, de cuidar do serviço, de cuidar do estoque, de cuidar de o que tem na loja, é meu, mas ela cuida do cliente. Isso, ela gosta de conversar com o cliente, ela gosta de atender o cliente. Então, isso... E ela é simpática, né? Ela é simpática, ela é amável, ela é exagerada, até extrovertida, tal, até escandalosa um pouco, né? Assim, de falar alto. Falar alto, de dar umas risadas enormes, grandes. E eu não sou nada disso, mas é uma pessoa que leva jeito, nasceu para isso. Que bom. Nasceu para isso. Muito feliz, porque a Fernanda foi uma das pessoas que salvou a gente quando a gente estava lá naquele poço que a gente não sabia se tinha mais como sair dele. Foi ela que acabou de fazer 18 anos e a gente falou: Fê, é você, me ajuda a gente aí, com o nome mesmo, com tudo, né? Porque a gente estava, né, ferrado. E ela foi isso. Aí ela casou, foi viver a vida dela, nananã, e ela já trabalhava com a gente, saiu fora e aí voltou. Mas voltou assim na hora certa, encaixou como uma luva. Tô muito feliz, assim, com a dupla que vocês fazem. Porque ela... comandando esse pessoal. Ela entende muito bem da parte financeira, né? Eu já não sou muito fã, não. Mas ela entende muito bem da parte financeira e do cliente. A gente tem que lembrar. É aquilo assim de ir lá conversar com o cliente, de dar risada, de contar uma piada. E
E isso que eu acho que ela me impressiona, Legal. porque ela Porque tem, cativa, né? ela tem esse Cativa. lado simpático, ela tem esse lado de acolher, de estar ali. Então, isso é muito bom Que bom, para a empresa. que bom. Para a empresa. É uma empresa que trata o cliente com alegria. Com alegria. Porque É a gente- alegria, porque ela é uma mas, menina... na verdade podia ser nosso slogan, né? Ela é uma O pessoa cliente alegre. é a nossa alegria. Se É. não tem cliente, a gente fica triste. Exatamente. Mas ela é uma pessoa muito alegre, então Que ela bom. transmite isso para o cliente. Até tanto deu muito certo isso, que a gente tem que falar dos frutos, né? Que agora a gente abriu a nossa funilaria e pintura, que é comandada pela Ana, né? Que vai ficar lá, mas a Fernanda e a Ana são unha e carne, então elas estão ali cuidando de uma outra coisa que já é uma extensão, já é um filho da loja, É uma né? sociedade delas que aí mistura tudo, né? É. Então, muito legal, tá? A funilaria e pintura também tá, graças a Deus, acabou de abrir, já tá rodando, já tá cheia, fazendo estética também, polimento, um monte de coisa. Então, tudo isso rodando muito por mulheres, galera. Olha só, quem diria? Por mulheres que o lugar da mulher é onde ela quiser, sim. Como seja loja, seja sendo piloto e tal. E falando em piloto, queria perguntar como é ser mãe de piloto? Como é ser mãe... Não, talvez como é ser mãe do Kleber Electric piloto? Essa é a pergunta. Kleber Electric piloto. Às vezes a pessoa vem falar, o coração de mãe. Não. Eu sou uma pessoa muito realista. Sim. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando vocês eram jovens, eu nunca fiquei sofrendo. Por exemplo, quando vocês que iam para as baladas, que não tinha como voltar para casa, mãe, vem me pegar. Se vira! Se vira! Ó, no começo ela falou que ia buscar, né? Agora Não, se vira, não, né? mas é outras coisas. Se vira. Vai pra balada, eu vou dormir. Vou dormir. Se vira. Vai, né? Vinha a pé, de ônibus, Tanto esperar. que eu já andei, rapaziada, pra voltar da mas balada. ligava. Ó, eu vou até lembrar uma aqui que é muito legal contar. Morava no Tabuão e tinha o Caipirão, que era no Itapecerica. Não, no Imbu. E é longe Tabuão do Imbu, gente. É muito longe. Tem que vir pela rodovia. E aí você não foi buscar a gente. Não, você estava lá... Como que é o nome daquela balada onde era para lá no Rampas? No Rampas. Não. Esse dia, não, mas não eu não vinha foi. andando do Rampas, eu vinha andando do Caipirão. Tá, mas você falou, ai mãe, vem buscar a gente aqui, eu acho que eram umas 3 horas, não, umas 4 horas da manhã. Falei, onde vocês estão? Aqui no Estrada Tapicirica, sei lá onde. Falei, o quê? Vem a pé, porque vocês não vieram até enquanto tinha ônibus. Tô dormindo, tchau, benção. Entendeu? Vou nada só. Mas minha mãe é isso aí, gente. Aí dia ele não tinha 18 anos ainda, pegou um carro, foi lá pra... Como é que Nem lembro, mãe. Pinheiros, Nem ali, lembro. naquelas baladas ali de Pinheiros. Aí foi pego pela polícia. Mãe, vem, se vira, vou nada, vou dormir, tô dormindo, tchau. Aí eles se viravam lá entre eles, os amigos dele. Mais do que por que a gente voltou a esse assunto? Porque eu queria que você falasse como é ser mãe de piloto. Como é ser mãe de piloto. Você vê lá, por exemplo... Não, o que você sentiu? O que você estava fazendo? O que você sentiu quando você viu o seu filho capotando as 2 vezes que capotou, que foi com o HB20 e com o caminhão? Você lembra do HB20? Quando eu capotei com o HB20? Não, eu não tenho muita lembrança, não, mas eu acho assim. O HB20 ainda estava... eu acho assim. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Quando a pessoa fala, ai, meu Deus, meu filhinho, que vai se machucar, que vai... Ele escolheu. É como se você estivesse indo por uma rua de carro, sofreu um acidente, foi uma fatalidade. Não sei se foi displicência deles, não foi. Lá é a mesma coisa. No dia que o caminhão bateu e se desmanchou feito papel, eu estava assistindo, era 6. Nossa. Eu só pensava em você. Era de manhã cedo. Era cedo, né? Era de manhã, acho que 8 horas. Que foi por aí. Na tomada de tempo. Era de 8 horas, sei lá, qualquer... Era num domingo cedinho. Aí, aquilo, eu espantei, porque eu falei, não, dali não saiu vivo. Mas,
Eu não sei se é porque eu trabalhei com doente muitos anos, eu sou uma pessoa que tem assim, uma força muito grande de passar por esses problemas Sim. de, Uma força espiritual. de morte. Mas talvez Deus também te deu uma tranquilidade. Ele fala, tá tudo bem. Mas hoje, o que eu quero? Mas o que? Não, desse dia, eu quero saber desse dia. Nesse dia, aí você ficou, você olhou ali, você viu aquilo. Lógico, a gente E aí, até eu aparecer bem lá. Então, o caminhão parecia carrinho de papel, né? Que se desmanchou. O pessoal pode parecer um Transformers. Se desmanchou. Parecia uma coisa de papel que se desmanchou. Aí você fica doido, angustiada ali, né? Porque pode acontecer alguma coisa, pode ter quebrado alguma coisa, pode ter morrido, o carro pegou fogo. Mas aí, quando ele saiu, tudo bem e tal. Mas, vou dar umas palmadas. Não, eu não sou de fazer escândalo com essas coisas, não. Sou muito bem resolvida com isso. Mas aí, toda vez que ele vai correr, a única coisa que entrega eu faço... Pra Deus. Rezo. É isso aí, eu Rezo. sei que você reza muito. Rezo porque... Eu queria que você contasse com as suas palavras. Eu rezo porque, assim, o que foi da vontade de Deus vai acontecer. Eu quero que você conte de Interlagos, o dia que você tava lá, que eu tava... Ah, tá. Que eu Quando larguei você na tirou frente. Uhum. Ó, eu larguei na frente, aí vou te contar só até a parte que você vai falar. Eu larguei na frente, larguei em segundo lá em Interlagos. Caí para último, porque meu caminhão... Último lugar. Falhou o negócio do freio lá. Eu tinha uma graxa lá que tava escorrendo na roda. Eu pisei na caixa de banana, fui parar longe. Quebrou o para-choque, ferveu, eu tive que parar. E o caminhão tava muito bom, mas até aquecer. Depois que aqueceu, acabou. Aí, eu caí para último. E aí, aquilo, tava bem, né? Aí eu caí para último, e aí o que aconteceu? Mas você lembra? Então, caiu para último. O que é a preocupação de que não sou eu a pilota, mas sou eu a mãe do piloto? Eu quero que ele tenha investidores. Como é que se chama? Patrocinadores. Eu quero que os patrocinadores ficam alegres dele ganhar, claro. de felizes dele ganhar. E aí, toda vez o caminhão acontece alguma coisa. E naquele dia eu estava muito angustiada, porque ele precisava de aparecer de alguma forma. Porque não é fácil, né? Que é é caro. Muito caro, se gasta muito, se investe muito dinheiro. Ali é muito caro mesmo, mas... Diz que o gosto regala o bolso, né, filho? Então, problema dele, eu já tô velha. Aí ele tava lá e ele não corria, e o caminhão com um defeito, e dava, e ele voltava e vinha pro box e voltava. E aí aquilo foi me dando um desespero. Aí eu abaixei a minha cabeça e rezei, pedi para Deus e falei assim, ó... Tinha uma bandeira lá Tinha uma bandeira lá... Bandeira não. Tinha um adesivo. Uma faixa. Lá na arquibancada, escrita Jesus tá on. Aí eu pedi para ele, né? Pedi para a Virgem Maria, que é a intercessora, que é a mãe de Jesus, que pode interceder, ela pode tudo. Como é que você pediu para ela? Eu falei, senhora, não tem mais condições. Ó, mãezinha, não tem mais condições, para ele acabou, agora é a senhora e o Senhor Jesus... Intercede junto do teu filho Jesus. Eu estou pedindo, eu não tenho mais o que fazer por ele. Mas, Senhor, honra o teu servo que está lá, ó, naquela arquibancada. Jesus está on. Manifesta, Senhor. Manifesta e prova a tua presença aqui. Manifesta. Ele carrega teu nome. Te carrega em todo lugar que ele vai. Então... Olha lá, ó, o seu nome tá lá, Jesus tá on, manifesta nele, e você saiu voando em terceiro lugar. E aí eu larguei de último, aí você falou, aí você começou a ver lá que eu tava subindo. Eu só escutava, porque eu nem olhava, eu tava de cabeça baixa rezando, e eu só escutava, 7º, 5º, falei, não acredito, e daí é sua, Senhor, essa vitória é sua, essa vitória. Pronto, tirou em terceiro lugar. Foi maravilhoso. Foi foi maravilhoso. Eu acho, peraí.
Eu acho que é o troféu que tá atrás de você, inclusive, tá ali em cima ali, ó. Eu acho que é esse. Mas, gente, nós estamos chegando pertinho do final. É emocionante falar com a minha mamãe. Isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida. Só aqui perto de vocês, tá? Porque ele vem aqui na loja, ele nem um beijo não me dá. Ele entra e sai e não me dá nem bom dia. Às vezes eu falo, ô filho, eu não dormi contigo essa noite, dormi? Mas, é mãe, verdade ou não é? Inclusive, eu quero te elogiar por verdade isso. Ou não você é? não era assim, mas você tá assim agora. E, inclusive, mãe, isso que eu quero falar agora no final. Eu não sou uma mãe muito carinhosa, não. Não, Ele sabe nunca disso. foi. Nunca foi, mas você tá sou... sendo. E é isso. Você... Primeiro que eu tô sentindo em você uma leveza muito grande de tudo na vida. Acho que você tá feliz, você tá bem com você mesmo, com a sua fé, né? Eu queria que ter até um momento Jesus tá on contigo maior, mas acho que pelo que você já falou aí, já deu, né? Tudo, já contou a sua fé, que a sua fé vai na sua frente em tudo. Isso você tem grande, né? Talvez a maior parte nessa minha fé que eu tenho hoje. E eu tô muito feliz por isso, por você ter chegado onde você chegou, por você ter mantido a sua, né, fé, o seu amor. Meu compromisso. Eu só vou contar rapidinho. Pode falar. Rapidinho. Ele é uma pessoa ainda muito ignorante. Ele era muito ignorante quando era jovem. E aí, quando tinha loja lá no shopping, ele ficava um dia ele me xingou tanto. O pessoal vai falar assim, você é Não, falso. me xingou tanto, que eu cheguei na loja, peguei o meu... Naquele dia, não era celular, como é que era? Nextel. O Nextel. Como é que é? Nextel. Larguei lá e falei assim, bom, vou embora. Eu fui atravessar o shopping, alguma coisa me tocou, eu senti. Aí eu sentei no chão e comecei a chorar. E Nossa Senhora falou para mim, volta. Eu nunca contei isso para ninguém. Volta. Não abandone o seu filho. Volta. E nessa época a gente ainda estava bem ruim das pernas financeiramente. Não, foi difícil. Volta. Cuide enquanto você puder. E aí eu tô aqui. Por ela. Às vezes eu tenho vontade de abandonar, mas eu prometi a Nossa Senhora que eu não ia embora. Gente, e ela falou comigo de verdade. Terminando então esse programa, Jesus tá on, voltando a dizer, não tem religião, mas minha mãe é católica, confia muito na Nossa Senhora, mãe de Jesus, intercede por nós, então... com essa graça, que ela cubra com o manto sagrado todos vocês, todas as mamães. Minha mamãe, é uma honra tê-la aqui. Eu estou muito feliz Dia das Mães, feliz aniversário. Obrigado. Eu faço aniversário, nunca ganhei presente, viu, gente? Ainda tenho que fazer comida. Essa é a Dona G. Nunca ganhei presente, ainda tenho que fazer comida no dia do aniversário e Dia das Mães, porque eu sempre estou fazendo aniversário ali junto. Ó. Se identificou? Essa é a minha mamãe. E a sua? Feliz Dia das Mães a todos e... até o próximo podcast. Mas eu amo meus filhos, eu amo esse menino aqui, ó. Ele fala que eu não ligo, não, que eu não sou muito carinhosa, mas eu amo ele. Ninguém mais ama ele do que eu. E eu quero que ele seja muito feliz e tenha muito sucesso. Feliz Dia das Mães.